Glórias a Deus. A paz do Senhor para todos. Amém, igreja? Glorificado, exaltado seja o Senhor Jesus, que tem nos dado graça, tem nos ajudado, nos auxiliado. Se não for a misericórdia do Senhor, não estaríamos aqui, né? Jesus tem nos agraciado. Coloque-se de pé, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no texto que está em Salmos. Salmo de número 24 e o versículo de número 3. Salmo 24, verso de número 3. Deus é maravilhoso. Isso toda honra e glória seja dada ao Senhor. Sou agradecido muito a Ele. Sou agradecido à vida dos irmãos que têm orado, intercedido por nós, pela minha casa, pela minha família. Agradeço ao pastor Luciano, mais uma vez, a oportunidade concedida, confiança. Que o Senhor possa abençoar cada um grandiosamente. Livro de Salmos, número 24, e o versículo de número 3. O texto que diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Esta mensagem, amados, que o Senhor me concedeu a nós, né? Eu confesso que ela tem mais jeito de ensino do que de pregação. Eu até recalcitrei em trazer ela hoje e trazer no momento de ensino, mas o Senhor falou fortemente no meu coração para que eu trouxesse e compartilhasse ela nessa noite. Eu prometo que ao longo da mensagem eu vou tentar deixar ela um pouco mais com cara de pregação, mas eu prometo que eu vou tentar, não prometo que eu vou conseguir. Salmo 24, verso de número 3. O salmo que nós lemos aqui, trata-se de um salmo do rei Davi. O propósito pelo qual Davi compôs este salmo é bem notório. Nós percebemos claramente que foi para engrandecer, adorar e enaltecer a Deus. Porém, o propósito de Deus ia um pouquinho mais além, que dentro deste salmo nós vemos que também há profecia. Este salmo ele foi composto em uma época em que o rei Davi tinha acabado de trazer a Arca da Aliança ali para Jerusalém. Conhecemos a história e bem sabemos que Davi ele tentou trazer a arca em carros de boi. Uzá acabou sendo morto, porque tocou na arca, tentando segurá-la para que ela não caísse. Davi, desgostoso, decidiu não trazer a arca para Jerusalém. Posteriormente, então, ele decidido, fez já conforme a lei e a vontade de Deus, e trouxe a arca nos ombros dos coatitas, que eram os sacerdotes. E quando Davi trouxe a arca e colocou ela em um lugar específico, que ele havia construído para que a arca ficasse, então Davi compôs este salmo, o salmo de número 24. Este salmo, ele tem as suas divisões, e se nós formos dividir ele, nós dividiríamos em 4 partes distintas. A primeira parte trata-se de um enaltecimento a Deus, uma glorificação à sua majestade, à sua grandeza, à sua grandiosidade. A segunda parte trata-se de uma pergunta, que é o que nós lemos aqui, o verso de número 3. A terceira parte é a resposta para esta mesma pergunta. E a quarta parte deste salmo é uma profecia messiânica. Nessa noite que nós vamos estar a aprender da parte do Senhor aqui, está na parte de número 2, que trata-se da pergunta em que Davi, ele faz. Davi pergunta dizendo, quem subirá ao monte do Senhor? E ele faz uma segunda pergunta, dentro do mesmo versículo, perguntando, e quem permanecerá no seu santuário? Hoje nós vamos nos ater um pouco mais à primeira parte deste verso. Quem subirá ao monte do Senhor? A palavra monte aqui que Davi utiliza, no hebraico se fala har, que significa literalmente um monte, uma montanha de terra mesmo, propriamente dito, né? Literalmente uma montanha. E quando nós ouvimos falar sobre monte na Bíblia Sagrada, nós logo nos recordamos de coisas relacionadas à adoração, coisas relacionadas a culto. E por várias vezes na Bíblia Sagrada, os montes foram utilizados
pelo povo de Israel quando estava fora da vontade de Deus, para que eles cultuassem aos deuses estranhos. Lá em 2 Crônicas, capítulo 14, verso de número 3, por exemplo, nos diz que o rei Asa, quando ele começou a reinar, ele começou a fazer uma limpeza no reino, e ele começou a trabalhar ali contra os cultos idólatras, e ele efetuou a limpeza ali em relação aos altos, em relação aos altares, e ali no monte, ou nos montes, né? E este mesmo texto vai dizer que era normal, era comum a realização de cultos pagãos ali nos montes. Em Ezequiel, no capítulo 6, verso de número 3, o próprio Deus, ele declara espada contra os montes, contra os altares, contra aqueles que efetuavam o culto idólatra. Então o monte, ele sempre foi caracterizado, olhando por esse lado no sentido espiritual, e olhando por esse lado em relação ao paganismo, de adoração a deuses estranhos. O próprio Davi, em Salmos de número 121, verso de número 1 e verso de número 2, ele faz uma referência a isso, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O que nós vemos aqui é Davi fazendo uma referência aos deuses da época. Quando Davi ele diz isso, ele está perguntando, olhando para todos os deuses que existem nos montes, olhando para todos os cultos pagãos e todos os altares, de onde é que vai vir o meu socorro? De qual Deus desse me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro não vem de nenhum desses deuses, mas ele vem do Deus vivo que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. Mas os montes na Bíblia Sagrada, eles não eram caracterizados apenas para uso em cultos pagãos, em uso nos cultos politeístas, né, da adoração de vários deuses, mas também no uso da adoração monoteísta, do Deus de Israel. Nós podemos ver na Bíblia, por exemplo, o Monte Ararat, que é onde a arca de Noé repousou depois que as águas do dilúvio vieram a baixar. A Bíblia diz que Noé, saindo da arca, ali no Monte Ararat, ele cultuou a Deus em sacrifício e adorou a Deus em cima daquele monte. Ainda a Bíblia nos fala do Monte Moriá, que é o monte onde Abraão, ele foi a mandado do Senhor para sacrificar o seu filho Isaque. Nós conhecemos a história e sabemos que ele não sacrificou, porque Deus interviu na mesma hora, no mesmo momento, e preparou para ele um animal para que fosse sacrificado naquela ocasião. Ainda lá em Êxodo capítulo 19, a gente ouve falar sobre o Monte Sinai, que é onde Moisés esteve na presença de Deus, e Deus esteve presente ali e concedeu a lei e os 10 mandamentos. A Bíblia nos fala do Monte Ebal, que é um lugar onde os israelitas adoraram a Deus assim que eles entraram à terra prometida. Existe também o Monte Carmelo, que nós encontramos na Bíblia, e é um lugar onde Elias ofereceu o seu sacrifício a Deus. Ele não pôs fogo no sacrifício, ele orou, clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e o fogo consumiu a água que foi jogada ali no altar, e também o sacrifício. A Bíblia nos fala do Monte Sião. O Monte Sião era toda a área sudoeste de Jerusalém. Depois passou a ser chamado por toda Jerusalém. Toda Jerusalém agora, em determinada ocasião na Bíblia Sagrada, já era chamada de Monte Sião. Mas os montes não estão apenas lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também vemos alguns montes, que também era de adoração a Deus. A Bíblia nos fala lá em João 4 do Monte Gerizim, que era onde as pessoas, os samaritanos, eles adoravam a Deus. Até naquele encontro com a mulher samaritana ali junto ao poço, ela mesmo diz: nós adoramos a Deus nesse monte, e vocês adoram no templo. Onde que a gente deve adorar? E Jesus disse, não é no monte, no templo em si, mas que a adoração é válida, mas é quando ela é adorada de espírito e em verdade. É essa adoração que faz diferença diante de Deus. O Monte das Oliveiras, também bem conhecido, onde Jesus ele esteve a soar gotículas de sangue, quando ele orava dizendo: Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo seja feita a tua vontade. E o Gólgota, que também era chamado de Monte Caveira, ali Jesus, ele foi crucificado, se ofereceu em sacrifício por mim e por você. Foi aonde ele foi pendurado no madeiro e se fez maldito, porque a Bíblia nos diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Enquanto então o monte no Antigo Testamento, até mesmo no Novo Testamento, nós podemos encontrar na Bíblia
um lugar para adoração pagã, nós também encontramos os montes para adoração ao Deus de Israel. O que eu quero dizer com isso, amado, é que o mesmo monte pode ser utilizado para uma adoração ruim, como também para uma adoração verdadeira. O mesmo lugar pode ser utilizado para ser lançado uma semente boa, como uma semente ruim. O que nós encontramos hoje nos nossos dias são muitas igrejas aonde por vezes tem semente boa e por vezes tem semente ruim. Às vezes tem um maná vivo que desce do céu e às vezes tem um pão embolorado que é servido em cima de alguns púlpitos e muitas pessoas acabam se alimentando dele. Por isso é importante que nós estejamos embasados nas Escrituras Sagradas, para que nós estejamos no monte de adoração. E essa adoração não venha a ser uma adoração qualquer, mas venha a ser uma adoração verdadeira, que de fato toque o coração de Deus, que o Senhor receba e o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Mas Davi ele faz essa pergunta, dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Eu vejo aqui que de uma maneira figurada, Davi ele está com suas palavras pintando um quadro. Nesse quadro Davi ele pinta um monte, e no topo do monte ele pinta Deus, poeticamente falando e figuradamente falando. E aí ele vem e pergunta: quem é que vai subir esse monte? E quem é que vai permanecer lá? Olhando para esta passagem, eu quero analisar com os irmãos 3 pontos, para que nós possamos compreender melhor a pergunta de Davi. O primeiro ponto que eu quero analisar aqui, a pergunta de Davi, trata-se de uma pergunta retórica. Davi não necessariamente está querendo uma resposta para ela, até porque no verso posterior, verso de número 4, o próprio Davi responde a essa pergunta. Seria mais ou menos nós nos dias de hoje, por exemplo, nos dias de frio, que tem feito frio, e às vezes alguém pode falar: poxa, que frio é esse? Quem que pode resistir a um frio desse? É uma pergunta retórica, não estou querendo saber por certo quem é que de fato vai se apresentar e dizer: olha, eu estou aqui, eu consigo resistir ao frio. Davi lhes pergunta, e não para que alguém se apresente a ele e diga: eu sou aquele que vai subir o monte do Senhor. Não, é uma pergunta retórica. E o segundo ponto que eu quero analisar aqui, é que Davi não está fazendo uma alusão à coragem ou covardia. Davi não pergunta quem é que subirá ao monte do Senhor, no sentido, quem é que tem coragem a subir esse monte? Ou quem é que vai deixar a covardia de lado para que suba esse monte? Não é isso que Davi está querendo saber. E no terceiro ponto, Davi ele não está fazendo uma referência à predisposição. Ele não está querendo saber quem é que está disposto, quem é que está com vigor físico para subir o monte, quem é que vai deixar a preguiça para subir esse monte do Senhor. Também não é sobre isso que Davi está falando. Davi ele está falando sobre o quê? Sobre o querer. Então quando Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Na verdade ele está perguntando: quem é que quer subir o monte de Deus? E olhando para essas questões em que os montes estão relacionados à adoração e ao culto, e olhando para esse sentido em que Davi pergunta: quem é que quer subir o monte do Senhor? Eu percebo que só existe uma maneira de subir o monte do Senhor e encontrar com ele lá no topo. Só existe uma única maneira. E essa maneira é através da oração. Sem a oração não tem como subir o monte do Senhor. Sem a oração nós não vamos encontrar o Senhor. Por isso ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? E a maneira como nós subimos a esse monte, ele irá determinar se nós chegaremos lá ou não. A maneira como nós subimos é que determina se você chega ou se você não chega. Eu quero dizer, a maneira como nós oramos, a nossa oração, a maneira como a nossa oração é feita, não diante dos homens, mas diante de Deus, vai determinar se de fato eu vou alcançar o topo do monte, eu vou alcançar Deus com a minha oração ou não irei alcançar. O tema que Deus me colocou no meu coração para essa mensagem é: a oração que não pode subir o monte. Nós estamos em uma busca constante a Deus, ou pelo menos deveríamos estar, né? E a nossa busca a Deus, ela se divide em várias facetas, mas uma das principais dela é, de fato, a oração.
Entrando no tema, onde é a oração que não pode subir o monte, eu quero falar a respeito do primeiro tipo de oração, que é a oração sem sentido algum. Para isso, eu quero entrar lá em Mateus capítulo 6, verso de número 7 e o verso de número 9, que está dito assim: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Deus sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e assim dá continuidade à oração, modelo que o Senhor nos deixou e todos conhecem. A nossa oração, ela precisa ter um sentido, ela precisa ter um foco, ela precisa ter um sentimento. Então, se nós apresentamos a nossa oração diante de Deus, tem que ter sentimento na nossa oração. Porque muitas das vezes, em muitos casos, se nós pararmos para prestar bem atenção em nossas orações, em algum caso, talvez a gente vai nos surpreender, nos pegar, fazendo uma oração a Deus com o coração um pouco distante dele. Passa a ser palavras apenas lançadas diante de Deus, porém o nosso sentimento às vezes não está vinculado àquilo. Quantos de nós, em alguns casos, orando a Deus, nós pedimos algo dizendo: Senhor, faça isso que eu preciso, amém, e por aí vai. Mas às vezes o sentimento não está verdadeiramente vinculado àquilo. Não existe um sentimento sendo expressado diante de Deus. Porque Deus, ele não vai levar em consideração as palavras bonitas que podem ser ditas dentro de uma oração, mas ele vai levar em consideração o coração, o sentimento que está envolvendo aquela oração naquela ocasião. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, bem vemos os exemplos de Jesus, quando ele disse que dois estavam no templo orando. Enquanto um colocava diante de Deus aquilo que ele fazia, que era algo valoroso, aquele outro colocava diante de Deus as suas dificuldades, os seus pecados. E Jesus bem disse que quem subiu justificado para casa foi aquele que estava se derramando diante de Deus em arrependimento. Portanto, não são palavras em si que comovem o coração de Deus, mas é um sentimento sincero que está vinculado a Ele durante um momento ali naquele ambiente de oração. Jesus, quando ele cita o que está escrito em Mateus 6, verso de número 7 e 9, no primeiro verso ele diz: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está dizendo sobre vãs repetições, sobre uma oração sem sentido algum. A oração, ela deve ter um propósito, como eu disse, um sentimento. E Jesus deixou bem claro que não é por muito pedir que Deus irá nos atender. Não tem como nós tentarmos colocar em Deus uma situação de canseira para que Ele venha responder aquilo que eu estou clamando a Ele. Porque Deus não é homem, Deus não é ser humano. É impossível cansar a Deus. Um filho, uma criança pode cansar o pai ou a mãe de tanto pedir algo, mas com Deus não funciona desse jeito. Então, Jesus deixa bem claro: não faça como os gentios, que ficam pedindo constantemente, falando a mesma coisa, repetindo em suas orações, porque isso daí é algo vão. A palavra vã, aqui quando Jesus disse que são petições vãs, seria algo inútil, sem sentido, sem valor. As repetições passam a ser isso diante de Deus, porque não existe sentimento, são meras repetições. Até mesmo na oração do Pai Nosso, e faz parte aqui deste texto, se nós não tomarmos cuidado, ela passa a ser uma vã repetição. Porque se nós oramos, independente se é a oração do Pai Nosso ou além da oração do Pai Nosso, nós temos que ter um sentimento ligado à nossa oração. Porque vai ser apenas palavras sendo ditas de forma aleatória ou decorada. Nesse caso, na oração do Pai Nosso. Então, quando nós oramos, nós devemos orar não porque nós decoramos e sabemos falar aquilo que está escrito. Porque isso daí não é oração, isso na verdade é uma reza. E eu não vejo na Bíblia Sagrada Deus respondendo rezas. Coisas que são ditas decoradamente, de forma sem sentido, como disse Jesus, em vãs repetições. Mas quando o sentimento de fato ele existe, está vinculado, atrelado àquelas palavras que estão sendo lançadas diante dele. Então a nossa oração, sendo ela uma oração que vai além do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus deixou para nós, tem que ter sentimento. Por isso eu digo, nós, em muitos casos, na maioria das vezes eu diria, nós temos que nos policiar
e nos ater ao nosso interior no momento das orações, para saber se de fato a nossa oração são apenas palavras decoradas ou se são sentimentos vinculados a ela. Quando o sentimento se vincula, então a oração ela tem um peso muito forte diante de Deus. É somente assim que nós poderemos subir o monte do Senhor. Não tem como subir o monte de Deus, não tem como encontrar Deus no topo do monte, se a minha oração não fizer sentido algum. Mas a partir do momento que eu coloco o meu sentimento naquilo que está sendo expressado diante do Senhor, Deus, Ele não rejeita jamais nenhum pedido, nenhum clamor. Ele não rejeita, Ele pode não atendê-lo porque não é de acordo com a sua vontade, mas as suas palavras estão ouvidas por Ele, e o Senhor Ele pode pegar aquilo que quem sabe não é da vontade dEle, mas transformar e fazer com que o que você está pedindo seja algo muito melhor e muito superior, porque a Bíblia nos diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus em sua palavra deixou claro dizendo, os seus pensamentos não são como os meus. Vocês pensam em um nível, meu pensamento vai muito mais além. Então o que nós colocamos diante de Deus, se for com sentimento, o Senhor Ele pode pegar aquilo e fazer com que seja algo ainda melhor sobre as nossas vidas. Então nós perceberemos que de fato nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Aleluia. Mas aí alguém pode perguntar, mas espera aí, então quer dizer que a oração, eu não posso trabalhar com vãs repetições, porque Deus Ele não se cansa? E de fato Ele não se cansa, porque Ele não é homem para se cansar. Como que fica aquela passagem que Jesus, Ele traz uma parábola sobre a viúva e o juiz iníquo? Porque naquela parábola, uma interpretação não correta é que nós devemos importunar a Deus, para que Deus Ele faça aquilo que nós estamos pedindo e clamando a Ele. Lucas 18, verso 1, verso de número 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também aquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, em outra tradução está me importuna, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este texto, ele retrata o quê? Uma viúva que em determinada cidade queria que a sua causa fosse julgada. E o certo juiz que não temia Deus, que não respeitava o homem, de tanto ouvir aquela viúva importunando ele, ele respondeu, ele decidiu, falou, não, eu vou julgar a causa dessa viúva. E assim aquele juiz o fez. Mas, olhando para essa parábola, nós temos que analisar também alguns pontos. 3 deles eu queria colocar aqui diante da igreja do Senhor. Primeiro ponto, Jesus, Ele não está ensinando a sermos importunadores, hipótese alguma. Na verdade, o ensinamento de Jesus aqui é para que nós oremos sempre. Onde está isso? Verso de número 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus não disse o dever de ficar repetindo sempre a mesma coisa. Ele disse o dever de orar sempre e nunca desfalecer, o que é diferente de apenas caminhar por vãs ou com vãs repetições. Segundo ponto, Jesus ele não está comparando Deus ao juiz, hipótese alguma. Esse juiz, na verdade, era um juiz iníquo. A Bíblia diz que ele era iníquo. A Bíblia nos mostra claramente, nós podemos aqui ver no verso de número 2, havia numa cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem. Era um homem muito ruim, um homem que não tinha respeito por ninguém, que não respeitava Deus, um homem que vivia na iniquidade, que tinha a condenação sobre si. Jesus jamais compararia Deus a uma pessoa com esse caráter. Aliás, a Bíblia nunca compara Deus com um homem, hipótese alguma. Então, aqui não é uma comparação. Jesus não está comparando, na verdade ele está trazendo aqui
uma diferença. E o verso de número 6 ainda diz: e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Jesus deixa bem claro. Ouve o que diz o injusto juiz. O que disse o injusto juiz? Ainda que não temo Deus, nem respeito os homens. Foi isso que ele disse. O terceiro ponto a ser analisado aqui. O que Jesus ressalta aqui não é a questão importunação, em hipótese alguma. Já que Deus não pode se sentir importunado. Mas a bondade de Deus. O que Jesus está dizendo, se um juiz, sendo injusto, iníquo, um homem ruim, diante de Deus, diante da sociedade, pode conceder algo a uma pessoa porque está pedindo para ele, quanto mais Deus, que é bondoso e é maravilhoso. Verso 7, e disse o Senhor, disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz, verso 6, o verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, se um juiz, sendo dessa categoria, um ser humano, um homem, ele pode conceder um pedido a alguém que está pedindo a ele constantemente, como pois Deus não poderia, segundo a sua bondade? Porque Deus é bom. Aqui o que está sendo caracterizado não é vãs repetições ou importunação a Deus, mas a bondade de Deus diante daqueles que perseveram em oração. Se você encontrava motivos na sua vida para não orar mais, por aquilo que você tem clamado e colocado diante de Deus, está sendo apresentado aqui, através destes versículos, um bom motivo para você perseverar na oração. Porque a bondade de Deus, ela vai trabalhar ao nosso favor, ao favor daqueles que estão perseverando. Porque Deus é maravilhoso. Ele não deve nada para ninguém, mas Ele tem o prazer em te abençoar. Louvado seja Deus. Mas então podemos pedir a Deus sempre a mesma coisa? É óbvio. Na verdade, devemos pedir a Deus sempre a mesma coisa. Mas sempre com um sentimento vinculado à nossa petição. E não trabalhar com vãs repetições, para que então nós não caiamos neste verso que Jesus disse: não façais como os gentios, que apenas pedem com vãs repetições. E Deus, ele vai agir ao nosso favor, só que sempre à maneira dele, porque Deus tem seus meios e a sua maneira de trabalhar, meus amados. Então não adianta nós queremos ditar a Deus como ele deve ser feito, o milagre ou a obra, porque Deus, ele vai fazer a maneira dele, que é a melhor para nós, é a melhor para nossas vidas. Então ele faz no tempo dele, do jeito que ele quer, e o milagre de Deus é perfeito. Eu me lembro, algumas semanas atrás, eu estava orando ao Senhor, buscando a Deus, em jejum e oração, e já estava 24 horas de jejum e oração, e buscando e clamando ao Senhor, e graças a Deus, sentindo a presença de Deus durante todas aquelas horas, e se derramando diante do Senhor, e foi algo maravilhoso. Mas Deus não falou comigo em nenhum momento durante aquelas orações, durante aquele jejum. Eu não vi Deus falar comigo. Depois que eu saí desse momento de jejum, que eu entreguei, que eu me alimentei, posteriormente, a hora que deu a hora de dormir, eu fui dormir, a hora que eu encostei minha cabeça no travesseiro, Deus falou comigo de um modo surpreendente. Mas por que Deus não falou antes, durante o jejum, quando eu estava de barriga vazia, e falou depois que minha barriga já estava cheia? Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. A graça de Deus, ela é multiforme. Então Deus, ele vai trabalhar de acordo com a sua vontade, segundo o seu propósito. Só que nós muitas das vezes não entendemos isso. E aí nós passamos a colocar nas nossas orações um tipo de sentimento que já não é o sentimento que Deus quer. Já é um sentimento de como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que nós queremos. Como se Deus tivesse que realizar a todo custo. E eu te digo que Deus não é obrigado a fazer nada. Ele já fez por nós na cruz do Calvário muito mais do que nós merecemos. E eu te digo que ainda hoje Ele faz coisas por nós e para nossas vidas. Ele não é obrigado a fazer nada. Mas como eu disse, Ele terá um grande prazer em responder a sua oração. Se a sua oração for aquela que de fato escala o monte do Senhor. Aleluias. Segunda oração, fora agora a oração sem sentimento,
Quero falar da oração sem petição. Lá em Mateus 6,8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vos pedirdes. Mas, amado, se Deus ele sabe o que eu preciso, o que você precisa, por que é que a gente tem que pedir então a Deus? Por que é que nós devemos então ainda orar? Se Deus ele sabe o que eu preciso. Se Deus é bom, e a Bíblia diz que ele é bom, Salmo 136, verso de número 1. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a Bíblia diz que Deus é bom. E se Deus é bom, e ele quer o nosso bem, e a Bíblia vai falar lá em Jeremias 29:11, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, não pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então a Bíblia vai falar que Deus ele é bom, e ela vai falar que Deus quer o bem para nós. E ele sabe do que nós precisamos. Então por que ainda nós precisamos pedir para Deus alguma coisa, se ele sabe o que eu preciso, se ele é bom e ele quer o bem para mim? A resposta não é difícil. É porque Deus ele quer que nós peçamos a ele. É isso, literalmente, Deus quer que nós venhamos a pedir para ele. Porque conhecer a Deus é somente através da palavra do Senhor, amado. Quando nós passamos a conhecer mais a palavra de Deus, nós passamos a conhecer mais de Deus. Existem vários textos na Bíblia Sagrada que são completamente, totalmente ao nosso favor. E quando nós oramos e nós nos recordamos deste texto, através do Espírito Santo, nós podemos colocar diante de Deus aquelas questões e pedir para Deus com um sentimento mais firme, com mais fé. Por exemplo, lá em Provérbios 16:3 está escrito dizendo, se você colocar as suas obras, as suas ações, o seu trabalho diante de Deus, consagrar a Deus, o Senhor, ele firmará os nossos planos, ele concretizará aquilo que nós estamos a fazer. É um texto que muitas das vezes a pessoa não conhece, porque não tem um relacionamento com as Escrituras, então durante a sua oração ela não vai conseguir colocar isso diante de Deus, e com mais fé orar e falar com o Senhor. Eu digo que oração é relacionamento com Deus, e é impossível nós termos um relacionamento com Deus, se nós não tivermos um relacionamento com a sua palavra. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus se manifestando a nós. Deus propriamente disse, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é através da palavra. O que diz o texto lá em João? Que no princípio era o verbo, em outra tradução está o que? A palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era quem? Deus. O Senhor se revela através de sua própria palavra. Mas a oração sem a petição, então, ela é uma oração que não consegue escalar o monte do Senhor. A palavra oração no hebraico significa palau, que significa interferir, mediar ou ainda pedir. Então, quando Jesus disse para nós orarmos sempre e não esmorecer, ele usa essa palavra, que aqui no caso eu estou trazendo ela no hebraico, mas também no grego tem o mesmo significado. Que é o que? Pedir a Deus, interferir ou mediar diante do que? De uma situação ou daquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Então muitos citam a sua necessidade em oração de uma forma mais fria, apenas vai jogando diante de Deus e fica por aí mesmo. Não, tem que de fato existir uma petição sincera diante do Senhor. Mateus 7, verso de número 7, até o verso de número 11, está escrito assim: pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, que lhe dará uma serpente? E Jesus conclui dizendo: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe o pedirem.
Jesus não disse lhe dará bens aos que necessitam. Jesus disse que daria aos que pedissem. Então Deus, ele sabe do que você precisa, mas ele não vai te dar se você não pedir. Porque Deus, ele trabalha segundo o quê? Segundo o nosso relacionamento com ele. Como eu disse, a oração, ela é um relacionamento. E é isso que Deus, ele requer de nós. Então não é os que necessitam. Mas irmão, já teve casos que eu precisei de algo, Deus fez e eu nem tinha pedido. Sim, Deus, ele trabalha em determinadas ocasiões, abrindo certas exceções. Isso já aconteceu na vida de todo mundo, com certeza. Mas a Bíblia continua trazendo um padrão em relação à oração. E de fato, tem coisas que você não vai conseguir de Deus se você não pedir. Por isso, nós precisamos pedir ao Senhor. Tiago capítulo 4, verso de número 2, está escrito o quê? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Ponto final. Aí depois ele traz uma outra mensagem dentro do mesmo versículo. Nada tem porque não pedem. Simples assim. Você não tem nada porque você não pede. A palavra pedir aqui no grego, a mesma palavra que Jesus usou, é priseute, que significa pedir ou ainda invocar. O mesmo significado da palavra em hebraico palau, que é pedir ao Senhor. Quando nós pedimos a Deus em oração, nós estamos invocando a Deus. Nós estamos trazendo Deus para mais perto de nós e automaticamente nos achegando mais ao Senhor. Então por isso que Ele não vai te dar só porque você precisa determinadas coisas, mas apenas se você buscar a Ele em oração. Porque através desse buscar, tem um relacionamento sendo instalado, sendo construído. É você se chegando até Deus e Deus se chegando para mais perto de você. Eu diria que existe, entre aspas, um interesse da parte de Deus em relação a isso, em não te conceder aquilo que você precisa e esperar que você peça. Obviamente, o interesse no sentido para que nós possamos compreender a mensagem a ser ministrada. Porque Deus, ele não tem interesse em nada, já que Ele é soberano e não precisa de nada. Mas o Deus, ele quer muito que nós venhamos a viver bem e alcance dele as bênçãos que Ele tem para nós. Por isso, coisas como, sei lá, coisas da sua vida, na nossa vida, Deus, ele não nos concede apenas porque precisamos, mas Ele quer que nós venhamos a buscar, venhamos a clamar a Ele, então o Senhor Deus, Ele nos concederá. Deus, ele não se esconde de ninguém, amados. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. Então Deus, ele quer relacionamento. Até aconteceu um fato por esses dias atrás, né? Na madrugada o Nicolas, ele acordou, o filho Nicolas, ele acordou chorando e de esguelar mesmo, berrando. Sabe? Não dava para fazer o menino ficar quieto, né? E aí eu acordei também com um choro e peguei o neném no colo, né, para auxiliar a Thalita, e ele foi acalmando, e eu senti no meu coração, né, algo assim, ó, vai orar. Eu falei, não vou, eu estou cansado e eu vou dormir, eu não quero orar. E eu achava que aquilo era uma coisa minha mesmo. Falei, não vou orar porque eu estou cansado, e graças a Deus, Deus sempre nos concede essa graça de orar nas madrugadas, mas esse dia eu não queria orar, estava muito cansado. Coloquei lá o neném, voltei a dormir, demorou um tempo. O menino começa a chorar de novo, e esguelando, e que não dava para parar o menino. E de novo, mesma coisa, com o neném no colo, ele acalmou, e veio aquele sentimento, vai orar. Falei, não vou orar porque eu estou cansado. E eu voltei a dormir. De novo, pela terceira vez, passado um tempo, o menino começa a chorar de novo, começa a esguelar. Eu vou lá, pego o menino de novo, e o menino começa a se acalmar, e vem aquele sentimento de novo, vai orar. Eu falei, tá bom, eu vou orar. Cedi, dei o braço torcer. Falei, eu não vou ficar acordando aqui a noite inteira, a madrugada inteira, não, eu vou orar. E eu comecei a falar com o Senhor. Eu mal comecei a minha oração, e Deus se manifestou, amado, de uma maneira tão maravilhosa, e falou algo comigo de uma maneira tão profunda, tão íntima, algo que eu vou levar para o resto da minha vida, uma experiência maravilhosa, algo sobrenatural da parte de Deus. O que eu quero dizer, meu querido, é que a oração é o relacionamento com Deus. Quando nós nos prostramos diante de Deus, eu digo isso não fisicamente em si,
mas no sentido de nos derramar diante do Senhor e orar e buscar a Ele, nós estamos construindo um relacionamento com Ele. E este relacionamento, ele tem que partir de nós, porque o que tinha que partir dele já aconteceu lá na cruz do Calvário. Então agora somos nós que devemos dar o segundo passo e buscar em Deus em oração. Então eu te digo que toda petição que você colocar diante de Deus em oração, é o relacionamento que você está tendo com Deus. E esse tipo de oração é a oração que sobe o monte do Senhor. E você consegue encontrar o Senhor. Deus, ele não vai se esconder de você, tenha certeza disso. Ele diz em sua palavra: as minhas mãos, elas não estão encolhidas, os meus ouvidos, eles não estão tapados. Eu posso ouvir você, eu posso te atender, mas nós temos que ter a iniciativa de buscarmos ao Senhor. Porque quando nós buscamos a Deus, o próprio Deus, ele se prontifica para que nós possamos encontrá-lo. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia. Quando eu brinco de esconde-esconde com a Laura, geralmente eu não me escondo num lugar difícil de encontrar. Eu me escondo num lugar fácil, sabe por quê? Porque eu quero que ela me encontre. E quando ela me encontra, ela faz festa, ela fica alegre. Poxa, eu encontrei o pai. E eu me escondi em um lugar que, para ela me encontrar, é muito fácil. Muito fácil, né? Então eu escondo às vezes atrás do sofá, eu me escondo atrás às vezes de um pilarzinho que tem lá que é mais fino, não é mais fino que o meu braço, mas mais fino que a minha perna. Então dá para achar. Mas eu me escondo para que ela de fato me encontre. Então Deus, ele está lá nos altos céus? Sim, de fato está, mas ele também está aqui em nosso meio, ele está lá no seu lar. Jesus, ele disse, quando você for orar e pedir algo para Deus, entra no seu quarto, feche a porta do quarto, pede a Deus em secreto, porque Deus que ouve a sua oração em secreto, vai te recompensar publicamente. O Senhor Deus não vai se esconder de você, meu querido. A nossa oração tem que ser uma oração que sobe o monte. Se for uma oração que sobe o monte, nós vamos encontrar Deus lá no topo. E você pode ter certeza que lá é o melhor lugar para estar. Bendito seja Deus, aleluia. Terceiro, outra oração que não sobe o monte é a oração sem alinhamento com Deus. Esse é um tipo de oração, terceiro e último, tá? Não vai subir o monte. Não vai dar para encontrar Deus com uma oração que não tem alinhamento com Deus. Tiago ainda diz, lá no verso 3 e 4, pedis não recebeis, porque pedis mal, para gastarde em vossos deleites. Ainda ele conclui dizendo, adúlteros e adúlteras, em outra tradução está escrito infiéis. Aqui não é adultério no sentido da vida conjugal, mas adultério espiritual, ou seja, deixar Deus de lado e procurar outros meios espirituais, outra coisa que não seja Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Mas, no verso de número 3, que eu quero frisar mais, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos próprios deleites. Então, esse é um outro tipo de oração que não sobe o monte de Deus, que é uma oração que não tem nenhum alinhamento com Deus, é uma oração que está mais vinculada ao meu ser, ao meu interior, ao meu ego, do que ao Senhor. Então, dificilmente eu terei a resposta de uma oração como essa. Deus, ele não responde uma oração que não esteja alinhada à sua vontade. Se eu pedir algo para Deus que não é da vontade dele, provavelmente essa oração ela não há de ser respondida. Ou se eu pedir algo a Deus que é da vontade dele, mas pedir mal, provavelmente também ela não será respondida. Então, essas questões vinculadas à oração, eu só vou conseguir da parte de Deus se de fato for da vontade de Deus. Deus, ele não vai fazer na minha vida algo que não é da minha vontade. Deus, ele não vai conceder para mim algo que eu não quero. E Deus também não vai conceder algo que ele não quer. Então, se eu quero algo, mas Deus não quer, nada feito. Se Deus quer algo e eu não quero, também não vai acontecer. Mas a partir do momento que eu quero a mesma coisa que Deus quer, ou seja, eu estou alinhado com Deus,
então, com certeza, a minha petição, o meu clamor será ouvido e atendido pelo Senhor. Mas, irmão, tem casos em que Deus ele atendeu coisas que ele não queria atender. Existem as exceções da Bíblia, como eu te disse. A Bíblia Sagrada, ela é cheia de exceções. Cheia de exceções. Mas ela não vai fugir de um padrão, tá? Mesmo tendo essas exceções, porque Deus trabalha nas exceções, mas o padrão bíblico, ele continua sendo existente. Por exemplo, uma exceção sobre o próprio Davi, que compôs este salmo. Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 21, Davi ele comeu os pães da propiciação. Quem não conhece a Bíblia pode falar, mas o que isso tem a ver? Para quem conhece a Bíblia sabe que os pães da propiciação não poderiam ser comidos por Davi. Na verdade, era um alimento para os sacerdotes e não para qualquer outra pessoa. Davi ele fez algo que estava totalmente de desacordo com a lei. Comeu os pães da propiciação, que eram os pães sagrados. Sabe o que Deus fez contra Davi? Nada. Não cobrou de Davi, Davi não morreu, não foi fulminado e não aconteceu nada. São exceções em que Deus trabalha, amados. Nós não vamos compreender a mente de Deus, em hipótese alguma. A mente de Deus, como eu disse, está além da nossa. Quem somos nós para indagar a Deus? Fala, por que o Senhor fez isso? Como a Bíblia diz, o que o barro vai perguntar ao poleiro? O que você está fazendo? Não, isso não acontece. Então Davi ele fez isso. Outra passagem que foge da exceção bíblica, 2 Samuel capítulo 6, diz que Davi vestiu do éfode de linho e conduziu ali a arca para Jerusalém e estava ali auxiliando os sacerdotes nos sacrifícios. Mas espera aí, Davi não podia vestir a estola sacerdotal porque ele não era sacerdote e nem era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas Davi fez. O que Deus fez? Nada. São exceções em que Deus às vezes abre e trabalha na vida do ser humano. Lá em 2 Samuel 7,18, uma outra exceção. Davi, a Bíblia diz, o texto diz que Davi entrou perante o Senhor. Em uma tradução chamada King James, diz que Davi ele entrou na tenda da arca e sentou-se diante do Senhor. Olha só, a palavra aqui em hebraico é bait, que significa lugar de habitação, morada. Ou seja, ele adentrou aonde estava a arca, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano só. E o texto ainda diz que ele se sentou de frente da arca, amado. É uma outra exceção em que isso aconteceu. Nunca na Bíblia Sagrada aconteceu isso em outra ocasião, apenas com Davi nessa ocasião. Então Deus tem as suas exceções. Deus estabeleceu algumas leis, mas por várias vezes Deus ele trabalhou acima dessas leis para que a vontade dele fosse cumprida na vida do servo dele, que temia ele, que estava buscando a ele. A Bíblia, o texto sagrado nos diz que o machado de Eliseu flutuou. Machado, que não era de Eliseu, mas o machado flutuou. Deus ele foi além do que da lei da gravidade. O machado pesado, obviamente, tem que afundar mesmo, e afundou. Mas através ali do profeta, Deus fez com que o machado flutuasse. Então Deus foi além de uma lei que ele mesmo tinha estabelecido. Deus não descumpriu a sua lei. Ele agiu em conformidade com o quê? Com a sua bondade, com a sua misericórdia. O texto sagrado também nos diz, a Bíblia Sagrada nos diz, que certa feita, o povo de Israel clamou a Deus, ali, e Deus resolveu parar o planeta Terra. Ficou de dia, durante um tempo bem prolongado, até que o exército de Israel vencesse o exército inimigo, ia escurecer, o exército ia perder. Oraram, pediram, clamaram a Deus ali, Moisés, e o povo clamou a Deus, e Josué lá batalhando, Deus falou, não, então, peraí, parou tudo, o sol ficou lá, paradinho, a terra parou de girar, e o que aconteceu? Aconteceu um grande milagre. Então Deus ele trabalha além de suas leis já pré-estabelecidas, por causa de quem, amado? Por causa de mim e de você. Você acha mesmo que humanamente falando um mar pode se dividir ao meio? Aí alguém pode falar que, segundo a ciência, foi um movimento sísmico que aconteceu, é um terremoto, um pequeno terremoto que aconteceu na época, e então o mar se abriu. Tá, mas ele se abriu justo na hora do povo passar, e depois que ele passou, ele se fechou. É muita coincidência. Na mente de qualquer pessoa, sim. Mas para aquele que crê nas Escrituras Sagradas, isso é trabalhar e providência divina. Bendito, exaltado seja Deus. Então Deus ele vai agir e trabalhar em alguns casos, mesmo eu pedindo algo que não está alinhado à sua vontade. Sim, isso pode acontecer.
Mas na maioria das vezes isso não vai ocorrer. Portanto, nós devemos estar sempre alinhados à vontade de Deus. Olha para Ana, quando Ana pediu a Deus um filho. A Bíblia diz que Ana sofria porque a Penina estava sempre zombando dela. Olha o motivo pelo qual Ana precisava do filho. Ela estava sendo irritada. Segundo motivo porque Ana precisava de um filho e pedia em oração. Ela tinha um desejo de ter uma criança. Terceiro motivo, ela era mal vista na sociedade, obviamente. Porque as mulheres da época que eram estéreis eram tidas como uma mulher amaldiçoada. Você nota que os motivos são o quê? Motivos vinculados ao próprio eu da pessoa. Sabe o que Deus fez nas orações de Ana? E a Bíblia diz que de ano em ano subiam lá no templo, né, para orar, e Penina zombava de Ana. Sabe o que Deus fez durante as orações e petições de Ana? Nada. Deus não agiu e não respondeu. Por quê? A petição de Ana estava vinculada ao quê? Ao seu próprio prazer. Estava vinculada ao seu próprio eu. Mas a partir de Ana, ela se despojou dos seus desejos mais particulares do seu eu. E colocou diante de Deus a seguinte questão: Deus, se o Senhor me der essa criança, um filho, eu vou dá-lo ao Senhor, eu vou devolver ao Senhor. Aí então Deus mudou. Deus veio e fez um milagre e concedeu a ela um filho, que é Samuel. Então note que Deus apenas trabalhou depois que ela deixou o seu eu de lado. Deus não vai às vezes, agir nas nossas vidas só porque nós queremos algo. Às vezes sim, mas na maioria das vezes, corrigindo, não. Por quê? Não está alinhado com a vontade de Deus. Está vinculado ao que é o meu próprio prazer. Está vinculado ao meu próprio coração. Para finalizarmos, amados, tem uma história de uma certa mulher que pediu a Deus, estava pedindo a Deus uma casa, né? O sonho de todo brasileiro, uma casa própria. E ela pedia a Deus uma casa a Deus, sempre colocando diante de Deus: eu quero uma casa, eu quero uma casa. E uma certa feita, Deus respondeu a oração dela, para que ela viesse aprender, né, com aquela fase que ela estava passando. E ela ganhou uma casa, e na oração ela pediu uma casa, e ela colocou detalhe, ela falou: eu quero uma casa grande, eu quero uma casa grande. E Deus concedeu a ela, e ela conseguiu e alcançou uma casa grande. Aí no próximo culto, culto de domingo, ela não foi na igreja. Como era uma irmã que sempre estava em todos os cultos, o pastor achou estranho. Aí o pastor da igreja ligou lá e falou: irmã, eu achei estranho de você não aparecer no culto, você nunca faltou nenhum culto, ainda mais o culto de domingo, que geralmente vai mais pessoas, e você não teve presente. Por que você não foi hoje? O que aconteceu? Ela falou: pastor, não deu tempo de eu ir. Falei: mas por que não deu tempo? Porque eu fiquei limpando a casa até tarde. Ou seja, tem coisas, amados, que Deus não nos concede, porque vai nos atrapalhar em alguma coisa. A história até diz, o pastor falou: está vendo por que Deus não estava respondendo a sua oração? Mas Deus respondeu para que você tenha um aprendizado, que tem coisas que Deus ele não faz, porque não está alinhado à sua vontade. Se é algo que não é para bênção em nossas vidas, há uma forte tendência de Deus não responder a nossa oração. Mas como que eu faço para saber se a minha oração está alinhada com a vontade de Deus ou não? Ou nós fazemos isso através das Escrituras, por isso que é importante ler e estudar a Bíblia Sagrada. Se não tiver na Bíblia, é através do discernimento no Espírito Santo de Deus. Por isso, necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas. Só Ele vai nos conduzir na oração, a oração que de fato sobe o monte. Carol, tem um louvor? Amém? Pode vir já. A oração que sobe o monte é a oração que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se você tentar deixar o Espírito Santo de lado e buscar em oração, não vai dar certo. É através do Espírito Santo que acontece, como eu já citei aqui. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não tem como eu conseguir a presença de Deus no alto do monte sem Ele. Até porque o próprio Espírito Santo, Ele é Deus, faz parte da Santíssima Trindade. Amém? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pode soltar o louvor já, irmão, em nome de Jesus. Vamos estar orando, amados, clamando a Deus, buscando a face do Senhor.
Deus, Ele vai trabalhar em nossas vidas. Ele vai fazer o seu milagre. Ele vai fazer a sua obra. O nome dEle há de ser glorificado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ela vem de Ramá, adorar em Siló, e quando chega aqui fica chorando. Eu não sei o que é, todo ano é assim. Eu sempre vejo ela se lamentando. Vou me aproximar, vou tentar escutar o que lhe deixa tão amargurada. Ela chora demais, coração não tem paz, até parece estar desesperada. Ei, mulher, por quanto tempo estás embriagada? Da tua boca não ouço palavras, ficas chorando e só sussurrando. Meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada, não bebi vinho, estou angustiada. Logo entendi, então lhe falei: vai em paz, que Deus está ouvindo, está entendendo essa sua dor. Vai em paz, o Deus de Israel conceda a resposta deste teu clamor. Vai em paz, mesmo em gemidos o Senhor escuta o teu coração. Que o Deus de Israel te abençoe, mulher, e conceda hoje a tua petição. E quando Deus responde, o milagre acontece e lhe dá uma ordem e tudo lhe obedece. E aquela que era estéril começa a gerar, e quem te viu chorando vai ver ela cantar. Quando Deus entra em cena, o arco é quebrado, e quem foi humilhado Ele vai exaltar. Deus realiza sonho, porque Ele é poderoso, Ele é o Deus de mar. Ore mais, interceda mais, o céu está entrando em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais, o céu está entrando em ação. Peça mais, lute mais, se derrame mais, o céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver pela fé. Já tenha seu milagre em suas mãos. É alguém criticando e você orando. É alguém provocando e você orando. É alguém desprezando e você orando. É alguém te acusando e você orando. É Deus te defendendo e você cantando. Deus te justificando e você adorando. Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais, o céu está entrando em ação. Ore mais, jejue mais, se quebrante mais, o céu está entrando em ação. Peça mais, lute mais, se derrame mais, o céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver pela... Já tenha teu milagre em tuas mãos. É alguém criticando e você orando. É alguém provocando e você orando. É alguém desprezando e você orando. É alguém te acusando e você orando. É Deus te defendendo e você cantando. Deus te justificando e você adorando. Deus te abençoando, você agradecendo. Vale a pena esperar por esse Deus tremendo. Chore, busque, interceda mais, o céu está entrando em ação. Ore, rogue, se quebrante mais, o céu está entrando em ação.
lute, se derrame mais. O céu está entrando em ação. Vai gerar, vai crescer, vai viver pela... Já tenha teus milagres em tuas mãos. Vai gerar, vai crescer, vai viver pela fé. Já tenha teus milagres em tuas mãos. O céu está em ação. Bendito e exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, amados. Deus é poderoso. Feche os teus olhos nesse momento, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós cremos, ó Deus, no Teu agir e no mover do Teu Santo Espírito sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, Deus. Nos ajuda, Deus, para que as nossas orações, ó Pai, sejam orações que sobem o monte do Senhor e alcance a Tua presença. Nessa noite manifesta sobre cada vida, Senhor, do Teu querer, através da Tua palavra, através do Teu agir, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Sabemos que o mal tem se levantado, ó Deus, que o inimigo tem se prontificado contra nosso lar, contra a nossa casa, contra a Tua obra, Deus, contra a Tua igreja. Mas sabemos, ó Deus, que ele se levanta para cair, porque o Senhor Deus é aquele que está sobre as nossas vidas, que está sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Trabalha, Senhor, em cada vida nessa noite. Manifesta, Senhor Jesus, o Teu milagre, manifesta do Teu agir, ó Pai. Onde houver uma falta de fé, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer nessa noite grandiosamente. Aonde houver a descrença, ó Deus, que o Senhor possa entrar com Teu Santo Espírito e fazer um grande milagre neste coração, nesta alma, Senhor. Fortalece-nos, ó Pai, na Tua presença e nos ajude, ó Deus, para que possamos permanecer de pé diante de Ti, Senhor, na Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo e adorado nome. Bendito seja Deus. Para concluir, amado, João 15, verso de número 7. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Bendito seja Deus. Nas palmas, louve ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.